Olá, aqui quem vos fala é o Welston Ferreira e nesse vídeo eu estarei mostrando como trabalhar com banco de dados no Zend. Mas antes, vamos dar uma olhada no que foi modificado em off. Vou clicar aqui para ir para a página dos commits. Então, a gente parou aqui, né? Eu mostrei até aqui no último vídeo. E esses foram os commits que eu realizei em off, certo? Então, esse commit aqui é aquela documentação dos forms, certo? Nela está explicando... Deixa eu mostrar aqui. Ó, nela tá aqueles arquivos explicando cada um desses formatos que pode criar o form. Tá lá na pasta docs forms. Depois eu adicionei os controllers e os forms criados. A gente já criou. Deixa eu rodar aqui a aplicação. Então já está pronto aqui, ó, esse formulário, o de aluno, de funcionário. Aqui o de controle de alunos, tem esse funcionário aqui de pesquisa. E para cada um desses, no caso tem a versão de editar e a versão de criar. Vou atualizar e no outro é cadastrar, certo? Então foi isso que foi realizado nesse commit. Esse eu fiz umas correções aqui nos IDs dos forms. Aqui eu adicionei a action pagamento, que é essa aqui, e aqui eu adicionei o form de pesquisa, né, que é esse aqui que eu já mostrei. Aqui controle de alunos, e esse aqui é o formulário de pesquisa. Atualizei o banco também. Outra coisa que eu fiz, eu removi as actions do form, porque se eu tirar essa action, vou vir aqui para um form. Se eu tirar a action lá no arquivo .ini, né, no caso, por exemplo, aqui customer.ini, o que acontece? Ele volta para a mesma página. Então, se eu clicar em cadastrar, ele vai voltar para a mesma página. Tava com erro aqui, tava faltando uma barra no começo aqui, para realmente ele voltar, mas eu acabei decidindo em remover. O que eu modifiquei aqui? Se perceber nesse nome que tem duas partes, por exemplo aqui, ó, house number, eu modifiquei para essa forma aqui, ó, em lower camel case, no caso, converti o que era separado por hífen para esse formato aqui de lower camel case, isso nos arquivos ini. Isso aqui vai facilitar mais na frente, certo? Então, se perceber, todos que estavam nesse formato, aqui estava com erro, estava CEP, estava house number, mas na verdade era para ser CEP. Então vocês dão uma olhada aí no que foi modificado para entender melhor, certo? E aqui eu modifiquei o banco, estava errado algumas coisas. Por exemplo, aqui, se o pagamento está aberto, estava faltando aspas. E teve outras modificações que eu fiz e vocês dão uma olhada também, certo? Então isso foi o que eu modifiquei em Office. Então vamos ao conteúdo do vídeo. O Zend, ele suporta múltiplos SGBDs relacional, certo? Então, o que é que acontece? Por exemplo, aqui eu tenho o DB2, eu tenho o MySQL, eu tenho o SQL Server, eu tenho o Oracle, SQLite, Postgre. Mas como é que ele consegue fazer isso? Então, para a parte de banco de dados, ele utiliza o padrão de projeto Adapter. Então, imagine uma tomada, certo? Que tem lá uma interface, a tomada da parede, e eu quero ligar um plug que é de uma interface diferente. Como é que eu resolvo esse problema? Utilizando um adaptador. Então é mais ou menos como funciona o padrão de projeto Adapter. Então o padrão permite adaptar uma interface, mas ainda é necessário para cada SGBD a extensão do PHP. Por exemplo, aqui se eu vim no MySQL, ele vai ter a opção do PDO. Então ele exige essa extensão aqui, PDO MySQL. Ou eu posso escolher também utilizar a MySQL LI. Como é que eu vejo se está ativo? Eu vou lá na pasta do XAMPP, PHP, e aí eu vou ir no arquivo PHP-ini. Se eu procurar aqui, por exemplo, PDO, ó, vai ter as opções PDO do Firebird, do MySQL. É esse aqui que vamos utilizar, certo?
para saber se está ativo ou não, basta ver se está comentado. Esse caso aqui não está ativo porque está comentado, mas esse aqui do MySQL PDO, ele está ativo. Então vou fechar aqui. Essa parte já está ok para o nosso caso. Então, para funcionar o nosso adapter, precisamos configurar. Para isso, vamos aqui no Zend para executar um comando e vamos procurar aqui por Configure DB Adapter, certo? Vou escolher ele aqui e aí eu vou passar os parâmetros. Quais são os parâmetros? Vamos ver aqui, ó. DB Configure DB Adapter. Aí aqui eu passo o meu DNS e aqui, no caso, a minha seção, certo? Que por padrão é a de produção. Então vamos passar aqui o parâmetro para configurar, que será apenas o adapter. Eu vou escolher aqui o adapter. Qual? MySQL. Só que eu vou querer o PDO. Então, quando eu clicar aqui em executar, o que é que ele vai fazer? Ele vai mostrar aqui concluído e ele vai modificar o arquivo config application.ini. Olha, ele foi modificado aqui. Vamos definir outros valores aqui de parâmetros do banco de dados. Eu vou copiar isso aqui. Eu vou passar aqui, ó, parâmetros. E aí eu especifico qual parâmetro eu quero. Primeiro eu vou passar aqui o host. No caso é localhost. Vou copiar aqui. Outro parâmetro que eu vou especificar é o nome do nosso banco de dados. Que no caso, deixa eu vir aqui, é Gin Control, certo? Eu vou aqui passar Gin Control. Vou passar também o nosso username, que é root, e vou passar o nosso password, que é em branco. Além disso, eu vou por final aqui passar como parâmetro o nosso charset, certo? Que será o TF8, que é a nossa codificação. Uma coisa que eu quero configurar é o seguinte: é para esse adapter que estamos configurando ser o nosso padrão para nossas tabelas, certo? Então eu defino aqui, ó, is default table adapter, eu passo que true, certo? Então eu quero que esse adapter que configuramos aqui seja o nosso padrão, beleza? O Zend, ele trabalha como um adapter, como eu já falei, e outro componente necessário, né? Esses são os componentes mínimos para funcionar, que será o adapter e o dbTable. Esses são os componentes mínimos. Eu vou estar me aprofundando depois em outros componentes também relacionados ao banco de dados, mas esses são os componentes mínimos para funcionar. Então, como é que funciona? Então, esse dbTable é uma interface orientada a objeto com o nosso banco. Então, fica bem simples estar manipulando o banco através dela. Vamos criar para essa nossa tabela aqui, ó, Customer. Vamos ter um dbTable, certo? Como é que vamos fazer isso? Eu vou vir aqui em Zend, executar comando, e aí eu vou procurar create db table, e aí eu vou passar o nome do nosso dbTable nesse formato aqui e o nome da nossa tabela, certo? Então o nome do nosso dbTable é Customer, ele vai ficar aqui dentro da pasta de Models dbTable, e a nossa tabela é Customer. Então vamos executar. Se eu vim agora em Models, vai ter a pasta dbTable e vai ter a nossa classe Customer, que estende a classe Zend dbTable Abstract. Outra coisa que já vem configurada é o nome da nossa tabela, que é Customer. Vamos configurar aqui mais outras tabelas, certo? Vou vir aqui Zend, executar comando, vou manter aqui aberto e eu quero configurar a nossa tabela Employees, certo? Vou executar também. Vou agora para a tabela Pagamento. Aqui, lembrando sempre de botar maiúsculo aqui, esse primeiro que é o nome da nossa classe. Executar.
E por fim, a nossa tabela user, certo? Vou botar maiúsculo aqui e user, executar. Posso cancelar aqui, beleza. Então já está criada as nossas classes dbtables, certo? Ó, já está toda aqui e aqui corresponde o nome da tabela, ó. Já veio configurado quando utilizamos a ZendTool, certo? Ok, já está configurado o adapter, já criamos o dbtable, como eu falei, esses são os componentes mínimos para funcionar a comunicação com o banco de dados, então vamos utilizar. Então eu vou abrir aqui o customer, certo? E vamos exemplificar utilizando essa action index aqui do nosso controller customer, certo? Vamos deixar isso aqui em cima e vamos exemplificar. Vamos ir aqui também para a página, então é lá em academia, controle de aluno, estamos na action index, certo? Se eu, por exemplo, fizer aqui o log, ao perceber aqui eu configurei um macro. Deixa eu abrir aqui o macro. Aqui ó, está configurado um macro no NetBeans para quando eu pressionar Ctrl L, Ctrl D, ele já imprime isso aqui, certo? Então quando eu dou Ctrl L, Ctrl D, ele já mostra aqui meu log. Então se eu colocar aqui uma mensagem, deixa eu voltar aqui, quando eu atualizar, ele tem que exibir a mensagem aqui, beleza. Então vamos trabalhar nesse esquema para exemplificar, certo? Então eu vou criar aqui uma variável que ela é do tipo dbTable, certo? E nela eu vou criar uma instância da nossa classe que criamos, essa aqui ó, application model dbTable customer. Vamos instanciar ela aqui e perceba o seguinte, eu vou utilizar aqui o método getDefaultDBAdapter. Lembrando que configuramos aqui nosso DBAdapter como default. Então, se eu acessar aqui por esse método, vou atualizar aqui, ó, ele vai mostrar um objeto que é da classe ZendDBAdapter PDO mais QL. E aí ele tem as configurações que definimos, tem o drive, tem todas as configurações que necessita para essa classe funcionar, certo? Então eu pego através de todas as dbtables. Qualquer dbtable eu posso acessar o dbAdapter default, certo? Mas isso só foi aqui para exibir. Vamos trabalhar um pouco mais com essa dbtable. Outra informação que eu posso pegar utilizando info é sobre a estrutura da nossa tabela. Eu vou utilizar aqui ó, o método info, vou atualizar aqui ó. Percebe que ele vai estar um objeto aqui o nome da nossa tabela, as nossas colunas. Se perceber aqui todas as colunas, deixa eu ver aqui estrutura, todas as nossas colunas vão estar aqui representadas nessa array, certo, de colunas dentro da objeto dbTable. Aqui está falando as dependências. Por enquanto não vamos nos preocupar com isso, mas depois vamos estar trabalhando isso aí também. A nossa primary key, que no caso é ID. Aqui a parte de mapa de referência também não vamos nos preocupar agora. Aqui está especificando duas classes, uma para o nosso conjunto de row, né, o nosso row set, e o outro para o nosso row, que é a classe ZendDBTable row. E basicamente isso aqui está os protótipos dos objetos, né, quando ele serializa para o JavaScript ele fica dessa forma. Mas beleza, ó, percebe que com essa info eu posso visualizar a estrutura da nossa tabela. Eu vou abrir aqui essa info. Eu posso pegar uma informação específica, por exemplo aqui eu vou passar aqui o Zend
db table abstract, e aí eu tenho, por exemplo, aqui as colunas. Eu estou passando aqui como parâmetro essa constante que está na classe dbTableAbstract. E aí quando eu atualizar, ele vai me retornar um array com todas as colunas, certo? Beleza, então esse é o uso do método info. Vamos agora dar uma olhada na parte de consulta. Vou criar outra variável aqui que vai chamar result, e ela vai ser o resultado que vai vir do fit all. Eu estou colocando o resultado do fit all, ele vai puxar todos os resultados da tabela e guardar nessa variável result. Vamos dar uma olhada aqui no banco para ver o que é que já tem de dados. Possui duas tuplas aqui, né? Uma para o nome José, outra para Maria, e aí tem algumas informações sobre ele. Eu vou pegar esse result e imprimir, certo? Eu estou utilizando aqui o fit all, esse aqui vai buscar todos os registros. Vou atualizar aqui e percebo que o resultado é um objeto da classe ZendDBTableRowSet, certo? Então esse é um conjunto de linhas. Se eu for aqui, ó, em data, vai estar aqui, ó, os dois registros que estão no banco, um aqui para José e o outro para Maria. Esse fit all então me retorna um rowset. Esse rowset eu posso acessar ele como array. Por exemplo, se eu passar aqui o registro 0, ele vai me exibir aqui agora um row, lembrando que antes era um rowset, com o primeiro registro, certo? Se eu vim aqui em data, vai estar o primeiro registro. Se eu botar, por exemplo, aqui 2, aliás, 1, vai me retornar o segundo registro. Vou vir aqui em data, agora Maria. Uma outra opção também é eu varrer, como esse elemento ele pode ser tratado como um array, posso tratar ele varrendo, certo? Como é que eu faço isso? Esse meu result, vou chamar aqui de result set, ele pode ser tratado como um array, então eu vou criar um for each, certo? Aqui eu vou passar o meu result set e aqui cada elemento vai ser uma row, certo? Então eu quero fazer log dessa minha row. Deixa eu comentar esse aqui. E aí se eu vir atualizar aqui, vai ter dois objetos row, certo? Um aqui com as informações do primeiro registro, no caso José, e outro com as informações do segundo registro, que é Maria, certo? Eu posso acessar um conteúdo específico dessa row que retorna. Por exemplo, eu posso acessar o name, certo? Tanto dessa forma, vamos exibir aqui, ó, José e Maria, quanto dessa forma. Ele trabalha como um array mesmo. Vamos atualizar aqui e perceba que ele tá o mesmo resultado, né? Dessa ou da outra, certo? Então esse row ele contém as colunas de toda aquela tupla requisitada. Então esse fit all busca várias rows. Vamos filtrar um pouco essa nossa consulta do fit all, passando alguns parâmetros, ó. Se eu vim aqui segurar Ctrl, né, ele vai mostrar aqui que os parâmetros são where, aqui a nossa order, né, que seria ascendente ou descendente, a nossa quantidade e nosso offset. Isso aqui é bastante útil para a parte de paginação. Então vamos criar alguns filtros para a nossa pesquisa. Como é que eu faço isso? Eu vou passar aqui um array e aí eu vou passar meus parâmetros. Por exemplo, eu quero pesquisar onde o gênero é male, né? Onde é masculino, certo? Como é que eu faço isso? Eu passo a minha chave e meu valor. E o que é que ele vai fazer? Tudo que tiver aqui no valor, ele vai substituir aqui onde tem a interrogação.
já fazendo o escape, né? Colocando as nossas aspas. Eu vou imprimir aqui nesse log e vou atualizar aqui, ó. Perceba que ele vai buscar e trazer apenas um registro, que é quem? É o nosso registro do nome José, certo? Se eu botar aqui, por exemplo, female, ele vai me retornar o registro de Maria, certo? E eu posso passar múltiplas condições. Eu posso aqui querer, por exemplo, os registros que começam com M, certo? Como é que eu faço isso? Eu vou passar aqui o M e aí eu passo meu caractere Coringa. Vou salvar aqui. Vamos voltar lá e atualizar. Ó, vai retornar um registro que é nossa Maria ainda. E o que é que acontece? Então cada condição dessa ela é tratada com a condição I. Se ele obedecer essa condição e essa, ele me retorna. Eu vou causar aqui um erro só para a gente verificar a consulta que está sendo realizada. Ele causou um erro. Perceba que cada um dele é tratado aqui, ó, como I. Se, no caso aqui, for o nosso erro, se é obedecer esse e esse, ele retorna, certo? Então essa é uma forma simples de fazer consulta. Se quisermos utilizar o OU, não tem como utilizar por aqui. Só se eu criar aqui, por exemplo, um OU e passar aqui o que eu quero, certo? Mas essa não é uma forma tão legal de utilizar. Beleza, já trabalhamos agora com fit all. Vamos trabalhar agora com fit row, certo? Eu vou simplesmente passar nenhum parâmetro aqui. Vou atualizar. Aqui ficou um parêntese a mais. Vou atualizar. E perceba agora que ele me retornou uma row. Foi o nosso registro de José. O que é que esse fit row traz? Ele traz apenas um registro. O fit all retorna todos os registros que obedecem àquela condição que eu passei nos parâmetros. E o fit row retorna apenas um registro, certo? Ele retorna uma row. Então aqui eu posso, por exemplo, passar aqui a minha condição também, da mesma forma. Por exemplo, onde o gender, né, o nosso gênero é female, que é feminino. Vou atualizar aqui. Ficou errado, por isso que ele não retornou nada. Vamos atualizar aqui, ó, ele retornou um objeto da classe ZenDBTableRow com registro aqui de Maria. Então já vimos como funciona. O fit all retorna um conjunto, o fit row retorna apenas um registro que obedeça essa condição passada aqui nos parâmetros. E vamos ver agora o método também de consulta chamado find. Então eu vou apagar aqui e vamos utilizar aqui o find. Nesse find eu preciso passar a minha chave primária, que no nosso caso é o ID. Eu vou passar o valor da nossa chave primária que queremos pesquisar. Por exemplo, eu quero buscar o registro 2. Beleza, eu passo um 2 lá. Ele vai me retornar um row set, certo? Com o nosso caso, apenas um registro. Vamos ver lá em data. No nosso caso, Maria, certo? Se eu passar aqui um, ele vai me retornar o registro de José. Vamos ver aqui, exatamente, José. Vamos ver agora o mecanismo de inserção. Como é que eu faço para inserir um registro? Primeiro vamos criar aqui a nossa array de dados. Então aqui vai ser um array. E aí eu vou passar os dados que eu quero salvar. Por exemplo aqui, ó, CPF. Vamos passar aqui um nome. Lembrando que todos esses nomes aqui que eu estou especificando é referente à nossa coluna, certo? Então aqui o name, por exemplo, aqui Homer. Vou passar aqui, por exemplo, o gênero male.
E beleza, por enquanto vamos deixar esses dados aqui para salvar. Vou apagar essa variável aqui, deixar só result. E vamos utilizar o método insert. E aí eu passo minha array com os dados, certo? Eu vou imprimir para ver o que é que esse result me retorna. Vou atualizar aqui. Ó, ele vai me retornar 3, certo? Quem é 3? Vou atualizar aqui também. É o ID da inserção que ele realizou. Então eu tenho aqui meu registro, né? Homer. Os outros elementos ficaram nulo. E perceba que os que são obrigatórios, se eu vim aqui na estrutura, os que não podem ser nulo, ele colocou como branco, certo? Ó, por exemplo, esse aqui era um campo que era obrigatório, ele deixou branco. Esse aqui ele deixou nulo. Então é assim que ele insere. Eu passo minha array com os dados e aí eu passo nesse método insert e ele me retorna o ID do registro adicionado. Mas veja uma coisa, eu vou tentar inserir esse mesmo registro. Lembrando que nosso banco, na integridade dele, está definido que esse CPF ele é uma chave única. O CPF é uma chave única. Vamos atualizar aqui. Então ele vai me retornar um erro, ó, dizendo que o CPF está duplicado, certo, para esse cara aqui. Ele não pode ser duplicado. Então devemos tomar muito cuidado na hora de estar manipulando o banco de dados, porque deve-se manter a integridade do banco de dados. Então não pode aparecer um erro desse tipo para o usuário. Tem que ser tratado todas essas possibilidades antes de inserir no banco. Eu vou mostrar agora como faz para atualizar um registro. Então eu vou passar aqui. Por exemplo, eu quero atualizar apenas o nome para Homer Simpson. Em vez de usar o insert, eu vou utilizar o update. Aqui eu passo a minha data, né, os meus dados. E aqui eu preciso passar o meu where. Então aqui eu vou passar um array. E o que é que eu quero? Eu quero onde o meu ID seja igual a 3. Eu quero atualizar essa minha coluna name, onde o meu ID for igual a 3. Vamos ver aqui o que é que esse result retorna. Vamos atualizar aqui. Ele vai me retornar 1, certo? O que seria isso? A quantidade de rows afetada. Se formos agora no banco, vim visualizar, essa row foi afetada e o nome dela está atualizado. Então já vimos como fazer consultas básicas utilizando o fit all, o fit row, o find, passando a chave primária. Já vimos como inserir no banco utilizando o insert, o update para atualizar o nosso registro. E por fim, vamos visualizar como faz para deletar um registro. Então vamos passar aqui, ó, o delete. E aí eu vou passar aqui o meu where. Como é que eu faço isso? Da mesma forma que já utilizamos no outro. Eu vou passar, por exemplo, onde o meu ID foi igual a 3, certo? Vamos ver o que é que ele retorna aqui. Vamos atualizar aqui. Ele vai me retornar 1 também, que seria a quantidade de linhas afetada, que no nosso caso foi 1. Vamos atualizar aqui a tabela para visualizar. Beleza, ó, o registro foi deletado, certo? Então, isso era o que eu tinha para mostrar do DBTable. Eu vou fazer o commit dessas modificações. Vou apagar isso aqui. Certo? Deixar da mesma forma. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui o link na descrição, tanto do DBAdapter como do DBTable. Então, como eu falei, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se você não gostou, beleza, pode clicar em não gostei, contanto que você diga o motivo que não gostou, que isso é importante para mim. Se você gostou muito, adicione aos favoritos. Se ainda não se inscreveu no canal e quiser ver mais vídeos como esse, se inscreva. Curta a nossa página do Facebook. Siga-nos no Twitter. Então, até mais.